A tinta que eu uso nos meus trabalhos é essa aqui, ó. É uma tinta branca, branco brilhante, à base de água. Eu, sempre que posso escolher, eu escolho essa marca aqui, ó. Por quê? Porque ela tem um rendimento muito bom. Além disso, ela tem uma fixação também muito boa. E ela tem uma durabilidade também muito boa. E aí eu pego sempre a cor branca. E aí eu mesmo crio minha tonalidade. Faço a diluição com água, porque ela é a base de água. E aí eu crio minha tonalidade usando esses pigmentos aqui, ó. Aí depois que a tinta tá pronta, que a tonalidade tá pronta, eu pinto os canudos, dou 2 ou 3 demãos, dependendo da cor que eu escolher, e finalizo a última demão com esse verniz aqui, ó. É do mesmo fabricante da tinta e ele é incolor à base de água também. E ele tem um acabamento brilhante. Então, eu faço a impermeabilização dos canudinhos com esse verniz aqui. Pinto com a tinta, com a tonalidade que eu escolher. Depois de 2 ou 3 demãos, dependendo da cor que eu escolher, eu finalizo com esse verniz aqui. E agora eu vou criar uma tonalidade e volto para mostrar para vocês. Para pintar os canudos, eu vou usar essas duas cores. Eu vou usar esse cinza, que é um cinza claro, e também vou utilizar esse rosa. É um rosa antigo, que também é uma tonalidade clara. Como eles são claros e as revistas ela tem impressões, eu vou precisar, antes de pintar, eu vou precisar passar branco neles. Vou ter que tirar toda a impressão da revista, pinto os canudos todo de branco. Aí, dependendo da tinta que você usar, você vai precisar de 2, 3, talvez até 4 demãos de branco para tirar toda a impressão do papel, para depois você vir com a tonalidade que você criou. Isso se a sua tonalidade for clara, como é o caso desses dois aqui. Se você for pintar de azul marinho ou vinho, preto, marrom, não precisa passar o branco antes. Você só vai colocar já a tinta diretamente na revista, mesmo com impressão. E aí você vai dar as demãos necessárias, né, de acordo com a impressão da revista que você usar. Lembrando que essa tinta aqui já tá diluída. Eu coloquei mais ou menos uns 300 ml de tinta para 150 mais ou menos, 100, 150 ml de água. Coloquei mais ou menos no olho mesmo, porque eu já sei a espessura que vai me dar o resultado que eu desejo. Então, coloquei mesmo no olho. Aí aqui eu vou fazer o teste para ver se ela tá realmente do jeito que eu quero. Vou fazer o teste logo. Aí você vem, pega os seus canudos. Vou usar esse pincel aqui. E com a ajuda dele, eu vou espalhando. Essa tinta, às vezes você pode achar que colocou uma quantidade exagerada de água, mas essa tinta dessa marca que eu uso, que eu mostrei pra vocês, ela é muito boa. Ainda que você exagere na quantidade de água da diluição, ela ainda dá um resultado muito bom. Aqui, ó. Que você vai repetir esse processo aqui do outro lado. Tenta pegar todos os canudos. Não precisa se preocupar assim, ah, não peguei todos exatamente, não peguei todos igualmente. Não precisa se preocupar, porque você vai repetir esse processo aqui por mais ou menos umas 3 ou 4 vezes. E aí você faz esse movimento aqui, ó, pra ele não grudar um no outro. Lembrando, né, gente, que é tinta para madeiras e metais. Se você não fizer isso aqui, ele vai grudar um no outro, sim. Então, você faz isso. Eu gosto de fazer isso num lugar onde tem bastante vento,
porque aí já vai facilitando na secagem. Você vai fazendo isso aqui, ó. Percebam que já cobriu bastante da impressão, né? Ó. Tá vendo? Para ele atingir o resultado que eu quero, eu tenho que dar mais ou menos umas 3 camadas a mais do que essa daqui. Então, vão ser mais ou menos umas 4 camadas de branco, eu acho. Vamos ver. Tenho que esperar ele secar completamente para ver se ele vai precisar de mais 4 ou mais 3 camadas. Eu coloco para secar aqui, gente, ó. Tipo uma prateleirazinha toda vazada. É aqui que eu seco meus canudos, no quintal, ao ar livre. E aí tem que ter assim, ó, tem que ter um local que ele ventile por baixo e por cima, para que os canudos sequem de maneira uniforme e não fique grudando no outro. Aí eu vou estar sempre fazendo esse movimento aqui, ó. Eu não posso pintar os canudos e deixar eles simplesmente aqui. Eu tenho que vir minuto após minuto, fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui. A cada mais ou menos, se for um dia quente, mais ou menos a cada 5 minutos, a cada 5, 6 minutos, você vem aqui, ó, e faz isso aqui. Pra ele não grudar um no outro. E senão seu trabalho vai ser todo em vão. Se você esquecer aqui, ele vai ficar todo assim, ó, grudado um no outro. E pra desgrudar, vai rasgar, vai estragar tudo. Vai estragar todo o seu trabalho. Aí vou deixar aqui secando. Depois que ele secar essa camada aqui, eu vou dar mais 3 ou 4 camadas. Eu vou analisar para ver se cobriu toda a impressão. Depois de 2 demãos, gente, ficou assim, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Tá vendo? Cobriu bastante as impressões, tá vendo? Mas eu ainda consigo ver, tá vendo? Mas teve uma cobertura boa. Aqui são 2 demãos, depois daquela dei mais outra. Aí eu vou dar agora a terceira demão, para ver se vai ter a necessidade de uma 4ª demão. Lembrando mais uma vez, que só precisa essa quantidade toda de demão de branco, se você for usar uma corzinha clara, né? Como as que eu vou usar, cinza claro e vou usar rosa claro também. Rosa antigo, mas ele é bem clarinho. Eu vim aqui de novo, tento passar em todos para cobrir o máximo de impressão possível. Vou sempre mexendo assim, para pegar em todos eles. Aqui sim, eu tenho que passar no máximo possível. Aí viro aqui, viro. Passo nessa outra parte aqui. É um processo bem longo, viu, gente? Esse processo de pintura é um processo bem longo. Dependendo da peça que você vai fazer, leva dias. Só o processo de pintura. Uma peça grande, ou se for várias peças pequenas, mas que seja uma quantidade boa de peças. E vai sempre fazendo isso aqui, ó, pra não grudar. Isso aqui, esse processo de pintura é que torna o canudo bem resistente. Depois da cesta pronta, não tem quem diga que são feitos de canudinhos de revista. Esse processo aqui você tem que caprichar bem, fazer muito bem feito. Isso aqui é que vai dar o charme da peça. Se tiver mal pintado, aí vai dar pra ver as impressões do papel na peça. Tá vendo? Aqui é a terceira demão, ó. Como já ficou branquinho. Mas a prova mesmo é depois que secar completamente essa terceira demão aqui. Aí eu vou ver se realmente ele já deu a cor necessária para que eu colocar a tinta clarinha, ou se eu preciso de mais outra para cobrir completamente a impressão. Na câmera eu acho que não dá para ver não, a impressão da revista. Mas eu aqui tô vendo
que em alguns pontos eu ainda consigo ver a impressão da revista. Em alguns poucos canudos. Porque assim, por exemplo, se você pega um canudo assim muito colorido como esse, vai precisar de muita demão, né? Mas se você pega um que já vem assim, que por sorte ele consiga ficar assim, com nenhuma impressão, aí esses já pegam rapidinho, né? Nem precisa passar pelo processo da tinta branca, mas eu gosto de passar porque torna o canudo mais resistente. Ele fica impermeável. Vou misturar logo ele aqui. E aí, sempre fazendo esse movimento, ó. Sempre fazendo esse movimento aqui, pra não grudar. Antes de colocar naquele suportezinho ali que eu falei pra vocês, no quintal. Faz sempre isso aqui, ó. Como eu disse a vocês, eu gosto de pintar os canudos numa área bem ventilada aqui do meu quintal. Porque aí ele seca rapidinho. Importante, gente, é que esses canudos não podem ser secados no sol, viu? Não pode. Por quê? Porque ele resseca. Ele tem que secar à sombra. De preferência num lugar que seja bem ventilado. E aí você faz isso. É um artesanato, gente, que exige muita paciência. E mais, não só paciência, você tem que gostar mesmo, você tem que amar. Porque todos os processos são longos. O processo de fabricação dos canudos, processo de pintura, como vocês estão vendo, longo. Processo de execução da peça, processo de impermeabilização e acabamento da peça. Todos são processos longos, que exigem muito amor e muita paciência. Pronto, agora eu vou colocar eles para secar. Tô achando que não vai ter uma necessidade de uma quarta demão. Depois de 3 demãos da tinta branca, os canudinhos ficaram assim, ó. Ainda dá para ver um pouquinho de impressão, não sei se da câmera dá para ver. Ainda dá para ver um pouquinho de impressão da revista, mas é pouca coisa mesmo. Aqui o canudo já está preparado para receber qualquer cor clara que você for colocar neles. Aí, lembrando, você vai ficar sempre observando se uma demão é o suficiente. Se não for, você vai dar 2 demãos ou mais, né? Da cor clarinha, de acordo com a necessidade e de acordo com a tinta que você usar também. A cor que eu vou usar agora é esse rosa aqui, ó. É um rosa antigo. É um rosa bem clarinho. Aí eu vou cobrir agora os canudos que eu pintei de branco. Vamos ver a cor que vai ficar. Aí eu vou ver se precisa de mais de uma demão. Geralmente, quando a cor é clarinha, precisa de mais de uma demão. Essa daqui eu já percebi que vai precisar de mais de uma demão. Tá vendo? Vou pegar aqui um pouco para vocês verem. Bem clarinho mesmo esse rosa, ó. Então, ele vai precisar de mais ou menos, pelo que eu tô vendo aqui, 2 ou 3 demãos. Igual a cor branca. É um processo que demora muito, viu, gente? Demora de verdade. É um processo que exige muita paciência. Vou terminar de dar a primeira demão e a gente vai ver como é que vai ficar. Tenta passar o pincel em todos os canudinhos, para todos os canudinhos pegarem tinta, para cobrir o máximo possível. Mesmo que a gente vá aplicar mais de uma demão, a gente precisa cobrir o máximo possível para ter um bom resultado. E sempre fazendo esse movimento aqui, sempre fazendo esse movimento. Dessa forma, a tinta não fica grudada
Dessa forma os canudos não ficam grudados um no outro. Sempre fazendo isso aqui, ó, antes de colocar para secar. Percebam que já soltou bastante, tá vendo? Os canudos não estão grudados um no outro. Se você não fizer isso aqui, eles ficam assim, ó, como esse aqui, ó, tá vendo? Aí você tem que separar. Por isso que esse movimento aqui é importante. Pronto, do jeito que tá aqui eu já posso pôr pra secar. Aí eu espero secar mais ou menos uns 20 minutos e sempre mexendo pra eles não grudarem. Vou deixar secar no vento e depois eu volto pra ver se precisa da outra camada de tinta. Depois de 2 demãos de tinta rosa, ficou assim, ó. Ficou com essa cor aqui. Eu gostei bastante dessa cor. Agora, o que que a gente vai fazer? Já chegou na cor que eu queria. A última demão vai ser de uma misturinha de verniz com um pouco da própria tinta que eu usei. Aqui nessa mistura, eu usei esse verniz aqui, ó. É o mesmo verniz que eu mostrei pra vocês no começo, porém é uma lata menor. Ele é nessa coloração aqui, ó. Parecendo doce de leite, tá vendo a corzinha dele? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ele é nessa cor aqui, ó. Meio begezinho. Mas é só quando tá aqui dentro da lata. Depois que a gente aplica ele na superfície, depois que ele seca, ele fica completamente transparente. E aí eu coloquei 3 colheres desse verniz e coloquei 2 colheres dessa mistura aqui, ó. E agora eu vou passar aqui essa misturinha. E aqui, o cachorro do vizinho aqui tá de um jeito, meu Deus. Reparem só. Aqui eu passo em todos os canudinhos. Tento passar em todos. Porque aqui, esse passo aqui é muito importante. Eu tô impermeabilizando os canudos. Percebam que nem alterou a cor, tá vendo? O verniz. É só aos olhos mesmo que quando a gente coloca assim na vasilha parece que alterou, mas não altera não. Aí aqui eu venho, aplico desse outro lado aqui, sempre mexendo pra tentar pegar em todos os canudos. Tá vendo? E sempre fazendo esse movimento aqui. Aqui, depois que secar essa camada aqui, essa demão, finalmente os canudos vão estar prontos para uso. Depois que estiver completamente seco, aqui eu já finalizei a pintura. Olha a cor que ficou, tá vendo? O verniz, esse verniz não altera a cor não. Aqui a gente vai colocar para secar de novo, mais 20 minutinhos, meia hora no máximo. E esse é o resultado final, gente, ó. Ficou exatamente do jeito que eu queria, na cor que eu queria. Um rosa antigo, um tom bem claro. Mas para chegar nessa cor, eu precisei dar 3 demãos de tinta branca para cobrir completamente a impressão, ou cobrir o máximo que eu pude. Dei 3 camadas de branco, 3 demãos de branco, 2 camadas de rosa, o rosa que eu queria. E a última camada foi a camada de verniz para impermeabilizar com um pouquinho de tinta rosa, só para dar um acabamento assim melhor e a cor ficar completamente do jeito que eu queria. Tá vendo? Eles ficam bem resistentes, gente, e não parece, quando a peça tá pronta, não parece mesmo que foi feita com canudinho de revista. Basta que você capriche nessa etapa aqui, ó, na etapa da pintura. A etapa da pintura é muito importante. Então, qualquer dúvida que você tiver, você deixa aí nos comentários, qualquer pergunta que você tiver relacionada à pintura, deixa aí nos comentários que eu te respondo assim que puder, viu? Eu espero que vocês tenham gostado do processo de pintura dos canudos, como que eu faço. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí
E é isso, até o próximo vídeo, viu? Fiquem com Deus.